Olá, queridos, na graça e na paz de Cristo Jesus. Espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma semana abençoada e que estejam animados para o nosso estudo. Hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 9 do livro de Apocalipse. Nós vamos falar aqui sobre a quinta trombeta. Mas antes da gente começar a ler aqui e falar, eu quero orar com você. Colocarmos diante do Senhor, para que em tudo que a gente vai falar aqui possamos ser instruídos, né, pelo Espírito de Deus, que transforma a letra, nos dá entendimento e nos permite crescer. Então eu convido você a fechar seus olhos e vamos orar e vamos falar com o Senhor nessa hora. Amém? Pai querido, agradecemos, Senhor, por essa manhã, por esse tempo de estudo, por esse tempo de aprender a Tua Palavra. Rogamos que o Senhor nos capacite da parte do Teu Espírito com entendimento, com revelação, com crescimento, para que possamos entender aquilo que a Tua Palavra está falando, possamos ter olhos espirituais, discernimento espiritual e possamos avançar. Graças Te damos essa hora por tudo, Senhor, e oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, Apocalipse capítulo 9, nós vimos e temos visto aí, né, vimos a abertura dos selos, né, e aí a partir disso nós estamos vendo as trombetas, né, vimos ali as 4 primeiras trombetas que foram tocadas, né, pelos anjos. Nós vimos aqui que nessas trombetas as 3 primeiras elas tinham um caráter parcial, né? 1/3 da terra, né, na primeira, queimou ali, destruiu as árvores, a vegetação, as ervas, né? Na segunda trombeta a gente viu ali 1/3 do mar, então nós vimos ali vida marinha, né? Vimos aí o comércio, né, naval sendo também prejudicado, destruído. A terceira trombeta, nós vimos 1/3 dos rios, né, água potável, e aí nós vimos a questão que muitas pessoas iriam morrer por conta dessa questão da água estar contaminada, né? Depois nós vimos que a quarta trombeta, ela fala desse escurecimento do sol, da lua, né? Falamos disso na nossa aula de número 21, na semana passada. E hoje nós entramos aqui então no capítulo 9 e diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Vamos entender, queridos, porque assim, trombeta, essa trombeta, ela está falando aqui de uma estrela que do céu caiu na terra. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que não se trata aqui de uma estrela como se fosse, a gente estivesse pensando, né, num asteroide ou qualquer coisa assim. Então ele está usando, né, essa ideia, até porque se você for na Bíblia, em várias passagens, né, estrelas são usadas como referência a pessoas. Tá? Por exemplo, se você for em Apocalipse 1, no versículo 20, lá fala das 7 estrelas. E depois você vai ver que as 7 estrelas são 7 mensageiros, né? São 7 anjos da igreja, que são 7 mensageiros. Se você for para Números 24, verso 17, Daniel 8, verso 10, Mateus 24, verso 29. Então você vai ver que estrelas são usadas na Bíblia para representar pessoas, tá? Então, aqui no caso, então quando ele fala que ele viu uma estrela, ele não está falando aqui de um elemento físico, tá? Poderia ser um astro, podia ser um meteoro, um meteorito, alguma coisa assim. Não. Ele está falando de alguém. Agora, preste atenção, ele não está descrevendo que ele viu alguém cair do céu. Quando ele usa essa expressão, essa forma de falar, uma estrela que do céu caiu na terra, a ideia é que ele identifica alguém que já havia caído. Tá? Ele está identificando alguém que já caiu, tá? Que a sua condição era de queda, porque essa ideia aqui caiu na terra, ela já foi rebaixada,
ela já está fora da sua posição. Não que esteja lançado na terra, somente aqui na terra. Significa que ela não ocupa mais a posição espiritual que ela ocupava. E aí há toda uma discussão a respeito de quem é, porque se você prestar atenção no texto, ele fala que ele viu uma estrela, tá? Aqui no versículo 1, que do céu caiu na terra. E na sequência ele fala, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Tá? Então, observe, mais um motivo para a gente entender que está se referindo a uma pessoa, porque um astro, um meteoro, um meteorito não vai receber chave nenhuma. Tá? Então, é uma pessoa que está falando aqui. E essa pessoa, ela foi lhe dado, tá, a capacidade ou a autoridade, o direito, né, ainda que momentâneo, mas o direito de ter a chave. Chave tem a ver com o quê, gente? Chave tem a ver com autoridade, com acesso, com permissão, tá? Com controle. Então, esse ser, que está sendo dito aqui, é que esse ser recebeu essa autoridade, esse acesso, esse controle, né, que está figurado nessa chave, tá, para abrir o poço do abismo. Então, a primeira pergunta que vai se colocar aqui, né, é quem é essa estrela, né, caída? Essa estrela caída é um ser que tem uma autoridade, que recebeu uma autoridade. Na verdade, o fato de usar estrela caída tem a ver o quê? Que isso demonstra o quê? Um estado de punição ou um estado de que ela foi derrotada, tá? Um exemplo disso, Jesus, né, ele falou lá em Lucas 10, 18, ele diz que ele via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Tá? Então, muitas pessoas, quando vão estudar essa passagem, vão falar, olha, quem é essa estrela caída? Tá? De forma geral, você vai ver que as pessoas tendem a concordar que seja provavelmente o próprio Satanás, o próprio diabo, tá? Que seja ele que é o caído, ou seja, ele está fora da sua posição espiritual, tanto que no livro de Jó, né? No livro de Jó, quando é perguntado de onde ele veio, ele fala que ele veio de rodear a terra. Tá? Isso significa o quê? Que ele está ainda num plano espiritual, mas que ele tem acesso aqui à terra. Tá? Então esse ter acesso à terra o permitiria estar aqui como uma estrela caída, tá? Apesar de que, só fazendo um adiantamento, no estudo, em Apocalipse 12, quando a gente chegar lá em Apocalipse 12, não falta muito, você vai ver que nós vamos presenciar uma batalha no céu, tá? Entre Miguel e os seus anjos e Satanás e os seus anjos, e lá tá descrito aqui a derrota de Satanás, tá? E ele vai ser expulso dessa região espiritual que a gente fala que é o segundo céu, né? E ele seria lançado fora, e aí o texto é claro lá em Apocalipse dizer que ele foi lançado em direção ao plano físico, tá? Ou seja, ele estaria limitado, a sua atuação agora estaria totalmente limitada ao plano físico. Então ele foi lançado junto com os seus anjos caídos, e agora ele está preso na sua atuação no plano físico. Então ele não será mais permitido que ele esteja no plano espiritual como até então ele está. Tá? Mas hoje, antes de Apocalipse 12, o que a gente vai perceber, olhando aqui, e a quinta trombeta mostra isso, é que essa criatura, tá, que nós acreditamos que seja Satanás, que é, né, esse ser de autoridade que está caída, né, que ela foi julgada, punida, tá? Ele vai ter a permissão, ele vai receber, tá, essa chave do poço do abismo, ok? E aí a segunda pergunta que a gente acaba fazendo, né? Então a gente já entendeu que estrela é alguém, tá? No caso aí nós estamos falando de um ser espiritual, porque tudo é espiritual, né? Essa poço do abismo aqui não é um abismo da terra, né?
Então, é um abismo espiritual, é uma chave espiritual, é uma estrela, é um ser espiritual. Então, tudo está dentro de um contexto espiritual que em algum momento ele se junta, né? E é interessante quando você vai encontrar isso na Bíblia, em vários momentos, você vê que, de forma geral, o mundo espiritual, ele nunca aparece, ele fica meio que parece que está escondido, né? Só que, na verdade, não é que está escondido. A ideia e muitas pessoas se enganam por conta disso, porque elas têm até a tendência de achar que o plano espiritual não existe, né? Que demônio não existe, que anjo não existe, que tudo isso é invenção, e o diabo se beneficia muito com esse tipo de mentalidade, porque você tenta negar aquilo que não é visível, que você não toca, que você não vê, que você não sente, né? E esse é um engano, porque a Bíblia fala, né, em Hebreus que do invisível se fez o visível. Ou seja, antes de existir o plano físico, né, que é onde nós existimos, aqui onde nós estamos, né, que é onde o universo físico se encontra, aonde a partir do Big Bang tudo passou a existir, esse start ele começa num plano espiritual, né, que a própria ciência discute como a questão do nada, né? Como do nada, né? O Big Bang aconteceu da onde, né? Como é que alguma coisa se existiu e a partir daí o universo passa a existir? O que tinha antes, né? Então a Bíblia vai responder: o que existia antes era apenas o plano físico, né? Deus criou o plano espiritual, Deus criou um plano físico, tá? Então, o segundo plano que existe é o plano físico. A gente tem uma tendência por viver no plano físico, e também porque somos criaturas caídas, né? E por isso, e agora justificadas em Cristo Jesus, mas a gente tem muita dificuldade e a gente tem a tendência de achar que o que existe é o que os nossos olhos podem ver. Isso não é verdade. E muitas vezes a gente vai se surpreender. A gente vai se surpreender porque algumas coisas acabam acontecendo e a gente percebe que existe um mundo espiritual à nossa volta, a gente percebe que existe alguma coisa a mais, né? A gente percebe que entre o céu e a terra, né, tem alguma coisa a mais. Então, várias vezes na Bíblia você vai ver quando esse mundo espiritual aparece. Aparece porque as pessoas viram um anjo do Senhor, aparece como apareceu lá no Monte da Transfiguração, quando ali Pedro, Tiago e João, eles vão ver ali, né, Jesus sendo transfigurado, Jesus ali, eles vão ver Moisés, vão ver Elias. Então naquele momento o que aconteceu? O plano espiritual, ele se uniu ao plano físico, e então quem estava no plano físico foi permitido tomar a percepção do que havia à sua volta, né? E isso acontece várias vezes, tá? E aqui não vai ser diferente. Então a ideia é exatamente essa, né? De que acaba acontecendo essa junção de planos, né? E as pessoas acabam percebendo, orando, falando: peraí, né? Tem alguma coisa a mais do que isso. O que é isso? Isso né, o sobrenatural? Não deixa de ser. É exatamente a manifestação do mundo espiritual que se torna claro aos olhos daqueles que estão no plano físico. Tá? Então só estou colocando isso para você entender todo esse raciocínio, toda essa lógica que nós estamos falando aqui, tá? Quando a gente pensa na questão desse ser, dessa chave, desse poço do abismo. Então é interessante porque João não fala que ele viu uma estrela caindo, ele fala que ela já caiu, tá? A gente vê que é um ser, que ele é espiritual, que provavelmente é Satanás, e é permitido a ele, né? É permitido a ele ter essa chave para poder abrir esse poço do abismo. E aí vem a discussão: o que é esse poço do abismo, né? Esse poço do abismo, muita gente que quando estuda e medita nisso, entende que talvez esse poço do abismo seja exatamente, observe que a ideia do texto aqui, né, de abrir a chave do poço do abismo, aí o verso 2 fala assim: e abriu o poço do abismo e sumiu fumaça do poço. A ideia é de alguma coisa que estava trancada, estava fechada, e o que estava lá dentro, né, estava meio que aprisionado.
Tá? Então, a ideia desse poço do abismo é que isso seja como se fosse uma prisão. Tá? A chave para abrir essa prisão, a chave para libertar o que estava lá dentro, para que aquilo que estava dentro dessa prisão possa então sair. Então, algumas pessoas vão discutir e vão dizer o seguinte: olha, o que eu acho, pastor? Eu acho que, na verdade, essa chave do abismo seja o Tártaro, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, tá? Quando eu falei ali sobre a questão para onde os mortos vão, né? Eu falei que a Bíblia, em português, ela vai traduzir tudo como inferno, né? Vai colocar tudo como inferno, e na verdade nós temos aí 3 palavras, pelo menos. Uma é Hades ou Sheol, a outra é Geena e a outra é Tártaro. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, fala assim, estou com aqui o versículo na tela, fala: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado, aí no português aparece, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Só que se você for olhar a palavra aqui, não é Geena, né? Que Geena de fato é o lago de fogo, Geena de fato é o lugar que nós entendemos biblicamente como o inferno, tá? E aqui a palavra é Tártaro. Então a ideia aqui, quando a gente fala de Tártaro aqui, tá? Não vai achar que é Tártaro de dente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é Tártaro aqui, da palavra Tártaros, tá? Do grego Tártaros. Tanto que na sequência ele fala, né? Aqui, lançados no Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão. Então, em algumas versões aparece aqui abismo da escuridão. A ideia é de prisão. Então, alguns vão dizer, tá, que esse abismo, esse poço do abismo descrito aqui em Apocalipse, é aquilo que Pedro está descrevendo, dizendo, tá, que é um lugar, esse lugar é como uma cadeia, como um abismo, tá, onde anjos foram aprisionados, porque o que o texto diz em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, né, que eles estão ali entregues às cadeias da escuridão, ou seja, eles estão aprisionados ali, e ali eles estão reservados para o juízo. Tá? Então algumas pessoas vão dizer, olha, esse lugar que está falando aqui, Poço do Abismo, ele pode ser o Tártaro, tá? Esse que é traduzido no português como inferno, tá? Esse lugar de aprisionamento. Alguns vão falar assim, não é o mesmo lugar, porque a palavra abismo aqui, no grego, ela tem é uma outra palavra usada aqui. Tá? Então não é a mesma palavra, então alguns vão dizer, olha, não é o mesmo lugar, até porque quando Pedro fala do Tártaro, Pedro fala que eles estão reservados para o juízo, ou seja, eles vão ficar ali até o juízo. Então alguns vão dizer que não, porque aqui, se nós vamos ler no texto, eles estão sendo soltos, tá? Esse ser que nós acreditamos que seja Satanás, ele vai receber essa chave e ele vai poder abrir o poço do abismo. E observe aqui o versículo 2, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como os que têm escorpiões, da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então vamos entender que esse abismo, alguns vão dizer que é o Tártaro, outros vão dizer que não é o Tártaro, tá? O fato o que fica claro é que existe esse lugar, esse abismo, tá? E o que o texto mostra é que nesse abismo existem milhares dessas criaturas que estão ali aprisionadas, e que no toque da quinta trombeta, tá? E vocês vão ver que a quinta trombeta é o primeiro dos 3 ais, porque se você voltar aqui um pouquinho no capítulo 8, né, o versículo 13 diz que há um anjo que está voando,
E ele está dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. E aqui nós estamos vendo o quê? Né? Que a 5ª trombeta é o primeiro ai, porque ele está tendo o quê? Relatado o quê? A abertura deste lugar chamado abismo, tá? Aonde você tem aí, observe que o texto fala, né? Que ele abre o poço, tá? E quando ele abre o poço, você vê uma grande fumaça, né? Que escurece o sol e o ar, tá? A gente já tinha visto esse efeito de escurecer o sol ali na 4ª trombeta, tá? E agora você vê essa ideia que não dá para entendê-la aqui no sentido físico, tá? Como acontece na 4ª trombeta, porque se nós estamos falando aqui de um ser espiritual, de um selo espiritual, de um abismo espiritual, e aí está falando de gafanhotos que saem, né? Primeiro que nós vamos entender que não são gafanhotos de verdade, né? Gafanhotos, o inseto gafanhoto, até porque gafanhoto não é criado, tá? O cativeiro de gafanhoto não é alguma caverna escura, tá? Esses insetos, eles estão aí, eles se desenvolvem na natureza, né? Até formar aquelas grandes nuvens de gafanhoto. Até um tempo atrás, agora durante a pandemia, talvez vocês vão se lembrar que havia uma grande nuvem que estava vindo, né? E acho que da Argentina, se eu não estou enganado, e ela estava para entrar ali pelo sul do Brasil e parece que a nuvem de gafanhoto se desviou e ela foi em direção, me parece, ao Uruguai. E é interessante essa questão do gafanhoto porque de fato o texto, nós temos que entender esse texto de uma forma, né, ele é literal no que ele afirma, mas não é literal dentro da interpretação, porque senão eu tinha que falar que o abismo era um buraco na terra, né, alguma coisa ali, e que ali havia um cadeado, né, que alguém abriu e aí tinha fogo lá dentro, que saiu fogo e fumaça e os gafanhotos estavam aprisionados. Primeiro que se tiver um lugar com fumaça e fogo, já não vai ter gafanhoto, tá? E se tiver, vai estar tudo morto. Então, nós estamos falando aqui de coisas espirituais, tá? Então, essa fumaça que ele está vendo, que ele fala aqui, fumaça do poço que escureceu o sol e o ar, ele está falando o quê? Como se fosse uma invasão, tá? Um enxame, se bem que enxame é de abelha, né? Eu não vou saber dizer agora. Se você souber, você coloca no comentário do YouTube, né? Como é que é a gente fala nuvem de gafanhoto, né? Mas eu acho que não é essa a expressão correta quando você está falando, né, dessa nuvem de gafanhoto, né? Deve ter um nome para isso que eu não sei agora. Mas a ideia aqui é exatamente essa. Ele está vendo algo que estava aprisionado espiritualmente e que vai ser liberado sobre a terra. Tá? Aquilo vai ser permitido. Tá? Observem que isso vai ser permitido vir sobre a terra e ter um propósito a ser cumprido. Você observou no texto que quando eles saem, né, é-lhes dado poder, né, como do escorpião. Tá? Então nós vamos ver qual que é o poder do escorpião, gente. O poder do escorpião é aquela picada venenosa, extremamente dolorida, porque quem já foi picado por algum escorpião fala que a picada é muito dolorida, dói muito. Tá? Outro ponto interessante, né? O uso do gafanhoto e do escorpião era interessante simbolicamente, porque o gafanhoto na antiguidade, né, e agora se mostrou também tão real quanto na antiguidade, o problema do gafanhoto, ele é muito temido, essa nuvem de gafanhoto, porque onde ela chega, ela destrói tudo. Então uma onda de gafanhoto que pegasse uma vegetação ou até mesmo uma plantação, significa o quê? Perda total. Tanto que a preocupação que nós tínhamos aí com essa nuvem de gafanhoto chegando no Brasil era justamente ela pegar, né, e encontrar aqui grandes áreas de plantação e ela destruir tudo, tá? Acabar com toda a plantação, não só a plantação, mas também acabar comendo e tirando, né,
a própria alimentação, por exemplo, do gado, né? Então nós teríamos o problema na agropecuária, nós teríamos problema tanto na questão agrícola quanto na questão da pecuária, causadas pelo gafanhoto. Então, o uso do gafanhoto aqui é trazer um elemento, ele traz um elemento que causa muita preocupação pelo estrago, porque não é um estrago mortal, né? Você não vê gafanhoto matando ser humano, mas indiretamente gafanhoto pode matar ser humano, se ele dizimar a alimentação, ou ele estragar colheitas, ele pode produzir fome, pode produzir uma série de problemas. E o escorpião, de forma geral, a grande maioria, né, uma picada de escorpião geralmente não mata, mas causa muita dor e pode causar muito dano, muito sofrimento, muito problema. Tá? É verdade que tem alguns escorpiões que a picada deles pode ser mortal. Mas você observa aqui que a ideia que o texto vai trazendo, né, e as afirmações são muito claras nesse sentido, né, de usar essa ideia de um gafanhoto que tem uma picada de escorpião. Então não tem como imaginar isso como um ser real, né? E não dá para imaginar essa criatura existindo, né? A não ser que fosse esses filmes de terror classe B que inventam umas criaturas, né, que não existem, de repente elas estão lá presas em alguma caverna, em algum mundo subterrâneo, aí elas são liberadas e aí elas começam a destruir a humanidade. Isso é besteirada de filme de Hollywood, tá? Não é isso que a Bíblia fala. Então provavelmente a gente está lidando aqui com uma situação espiritual, como eu já tenho afirmado aqui e trazido, tá? Então você observou que são escorpiões, são gafanhotos que têm uma picada, né, que tem o poder como do escorpião na Terra. Então obviamente que é o poder de atacar, que é o poder de poder afligir, né, dor, sofrimento, alguma coisa assim. E a gente vê isso na própria afirmação no versículo 4, dizendo o quê? Né? Que não causasse mal na terra. É interessante porque só causasse mal aos homens. E é um pouco a instrumentalidade da ordem, ela é diferente daquilo que foi dado, por exemplo, nas primeiras 3 trombetas, né? Nas primeiras 3 trombetas foi permitido causar dano na terra, dano no mar, dano nos rios, mas agora, né, é diferente. Agora não. Agora o dano não pode causar dano na vegetação, na terra, mas pode causar dano nos homens, pode causar dor, pode trazer prejuízo. Então, provavelmente, gente, o que são esses gafanhotos, tá? Que tem aí o poder do escorpião, tá? Gente, provavelmente são demônios, tá? Provavelmente são demônios. Então, quando ele vê aquela fumaça que está saindo, é exatamente isso, é o efeito do que é esse lugar que estava até então fechado, tá? Seja lá o abismo que Pedro fala ou não, a verdade existe esse lugar, esse poço do abismo, onde as criaturas estavam presas ali, tá? Temporariamente ou não, não sei, porque isso não é descrito, não tem mais informações sobre isso, mas o fato de que ele vê essa fumaça, ele vê essa abertura, ele vê que, na verdade, é uma quantidade muito grande que sai, tá? Ali, dentro da fumaça. Então, quando ele fala que escurece, né, o céu, o sol e o ar, observe que essa ideia do sol e o ar, ela também tem uma representação, tá? Significa o quê? Que a libertação desses demônios, a libertação desses seres, vai trazer um grande prejuízo, porque a ideia do sol sendo encobertado é a ideia de escuridão, ou seja, você vai ver um tempo ainda maior de escuridão se manifestando, tá? Ou seja, você vai ver agora toda uma nova ordem de demônios, né, atuando na face da Terra, tá? Então, automaticamente, se o Sol representa a luz, né,
tanto que o próprio Cristo é descrito como o sol da justiça, né? A ideia é exatamente o quê? Que o mundo vai entrar numa escuridão maior ainda, porque o sol aqui não é o sentido agora do sol astro, tá? Mas o sentido agora também não é aquilo que acontece na quarta trombeta, quando aquilo que nós falamos semana passada, que por conta das outras trombetas você vai ter como um escurecimento, e esse escurecimento ele vai ser físico de fato, tá? Que vai encobrir o sol e que vai encobrir a lua. Não é a mesma coisa aqui, gente. Tá? Aqui o que ele está vendo agora é a chegada de um tempo onde vai ter mais escuridão, tá? Menos luz na Terra e mais escuridão. Então isso representa o quê? Um tempo de maior escuridão. Tanto que ele fala do ar, né? O ar ou seja, vai ser um tempo de opressão. Não sei se você já entrou em algum lugar onde o ar estava ruim, né? Ou até mesmo espiritualmente você percebe que de repente alguma coisa está ali. É exatamente, querido, provavelmente a mesma ideia aqui, né? Um tempo onde o que vai estar à volta das pessoas, porque o ar está à nossa volta, né? Ou até mesmo dentro de nós. E o fato é, tudo que vai estar à nossa volta vai estar manchado, sujo, né? Impregnado dessa fumaça que representa exatamente toda esse exército, porque a palavra que define é essa mesmo, né? Esse exército de demônios que estão sendo liberados na face da terra agora, tá? Então esse é o primeiro ai. Por quê? Porque essas criaturas elas vão trazer mais engano, elas vão trazer mais, elas vão fomentar muito mais prejuízo às pessoas. Lembrando, gente, assim, que a gente tem que entender isso dentro de uma narrativa bíblica, né? E dentro de uma narrativa bíblica, você não tem ali Deus feliz e alegre, né? Com um engano sobre os homens. Na verdade, pegando aqui o que o capítulo 8, versículo 3 coloca, né? É um lamento, né? É um lamento. É mais ou menos isso. Há um lamento do Senhor, porque a coisa vai ficando como ela vai tomando a forma, né? Cada vez pior, de escuridão, de engano. E os homens, muitas vezes, né? Isso é resultado exatamente do homem amar o engano, do homem amar a treva e não amar a luz. E Jesus fala, porque as suas obras são más. Ok? Tá? Outro ponto interessante que a gente tem que colocar aqui no texto, né? Observe isso. Então, verso 4. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Outro ponto importante, tá? Eles não podem, esses demônios, né? Eles não podem causar mal à terra, só podem causar aos homens, mas a todos os homens, sim ou não? Se você leu com atenção, não. Ele fala a todos os homens, não. Ele fala, versículo 4, os que não têm nas suas testas os selos de Deus. Pastor, aonde está o selo de Deus? Está lá no capítulo 7, que foi a aula, acho que 2 domingos para trás, capítulo 7, quando fala dos 144 mil selados. Tá? Nós vimos ali que essas pessoas foram seladas, tá? Justamente guardadas, né? Protegidas, separadas, preparadas exatamente para esse tempo, para que elas estejam ali guardando o testemunho do Senhor, né? Pessoas que Deus as separou, e entenda isso, tá? Se Deus as separou, não é porque Deus escolheu alguns para a morte, outros para a vida, mas justamente porque Deus sabe, né? Quem são os fiéis, quem são aqueles que creem, né? Deus já conhece toda a linearidade da história, então está dentro disso, tá? Está dentro dessa posição, desse conhecimento, e diz assim, não são para os que têm o selo. Tá? Então às vezes as pessoas ficam preocupadas quando elas, juízo, isso, aquilo,
Mas esse caso aqui fica muito claro a quinta trombeta. Quem vai sofrer com a quinta trombeta? Aqueles que não têm o selo, tá? O selo de Deus, tá? Que é o que acontece no capítulo 7, tá? Quando o anjo retém os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, tá? De saírem para executar os seus juízos, tá? E ele sai primeiro para selar. Então os selados já estão e a referência aqui é exatamente Apocalipse 7. Só lembrando, né, que lá no capítulo 7 eu falei muito sobre essa questão do que eles seriam esses 144 mil, seria só para Israel, seria só exatamente esse número, seria uma representação de uma totalidade do povo de Deus. E se você prestar atenção aqui, a própria ideia que o texto traz aqui, quando ele fala, né, aos homens, aqui no versículo, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, isso também nos ajuda também a compreender que isso pode ser uma referência apenas àqueles que ao povo judeu especificamente, para quem faz essa leitura de que os 144 mil representam a totalidade do remanescente guardado pelo Senhor para esse tempo, tá? Ou até mesmo no sentido de são esses 144 mil literais, tá? Que seriam usados aí para o avivamento espiritual de Israel e até mesmo de muitas pessoas na face da terra, tá? Quanto também dizer e afirmar, como eu coloquei, que assim como os 144 mil representam, né, na questão do número 12, né, 12 de cada tribo, 12 mil de cada tribo e assim em diante, afirmar também, mostrar que isso não é específico, né, para Israel, mas isso também representa as pessoas no mundo que estariam seladas, o contingente daqueles que foram separados, né, selados, ou seja, estes, né, aí como dizem em Gálatas, né, de toda tribo, língua, povo, raça, nação. Gálatas vai falar de que em Cristo Jesus nós somos só, não há mais livre nem escravo, senhor nem servo, homem, mulher, grego ou judeu, né, mas todos são um só em Cristo Jesus. E o que eu falei agora aqui é o que está em Apocalipse 7, né, que é a visão dos mártires na glória, quando fala que são todos, né, de todas as nações, tribos, línguas, povos, né, que estão diante do trono. Então, assim, esse versículo cabe para dizer exatamente isso, tanto a questão de somente para Israel, mas ou também na interpretação que era para todo o povo de Deus. Então, os selados seriam todo o povo de Deus que estará na face da terra quando chegar a quinta trombeta, né, e esses gafanhotos forem liberados, tá? Eles não é permitido, tá, que eles ataquem os selados, apenas os homens que não têm o selo de Deus, tá? E aí o versículo 5 vai dizer o que para a gente aqui? O versículo 5 vai dizer: foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Aí a primeira coisa que coloca é essa questão do tempo, desses 5 meses. Pastor, esses 5 meses é literal, esses 5 meses é simbólico. Na verdade, não dá para saber. Tá? Tem que ser muito sincero, não dá para saber. Mas o que a gente pode saber? Que essa ideia dos 5 meses, tá? É a ideia de um tempo curto. Dentro, né, dessa primeira parte da tribulação, vai acontecer algo quando essa trombeta for tocada. Por um curto período, você vai ter um acontecimento, né, que vai afetar ali
muitas pessoas, como por exemplo nas pragas do Egito, né, quando teve os tumores, né, que o povo de Deus, o povo hebreu, ali na terra de Gósen, eles não sofriam esses tumores, mas ali onde estava todo o povo egípcio, eles estavam com aqueles tumores na sua pele. Tá? E o fato, aquilo teve uma duração, não foi tanto tempo, mas teve uma duração curta, mas uma duração que trouxe muito sofrimento durante aquele tempo. Então, se a gente for parar para analisar, né, você tem um precedente bíblico já nesse sentido, tá? Mas a ideia é que durante um curto tempo, tá, esses demônios que foram liberados, né, sobre a terra, eles estarão fazendo o quê? Trazendo tormento, eles vão atormentar. Então, alguma coisa que vai trazer um grande sofrimento, um grande tormento, tá? Mas que não será mortal, que não vai produzir. Tá? Não sei, de repente pode ser um vírus, por exemplo. A gente tem, apesar que o Covid, né, que é o vírus do momento, matou aí só no Brasil aqui uma grande quantidade de pessoas, no mundo também, tá? Sem entrar aqui na questão de números em si, mas o fato é, a doença ela existe, ela é real e ela produz, de fato, em vários casos, né, produziu e levou pessoas à morte, mas a ideia aqui é que as pessoas vão estar debaixo de um sofrimento, né, e elas vão tentar acabar com esse sofrimento de alguma forma, mas elas não vão conseguir. É difícil saber o que é, né, porque o texto mostra que será como uma picada de escorpião. A ideia, não literal, mas a ideia de algo que a pessoa de alguma forma vai ser tocada, contaminada, né? Aquilo vai infectá-la de alguma forma, e durante esse curto tempo, né, vai trazer uma grande dor, algo vai ser extremamente intenso, tá? Então não dá para... você tem muita discussão nesse sentido, e hoje nós temos exemplos, né, de coisas que podem ser muito curtas, mas que podem trazer um grande sofrimento, né? Eu acho que essa pandemia ela mostrou várias facetas, né? Facetas, por exemplo, de pessoas que, né, pela forma como tudo aconteceu, por medo à doença, pelo isolamento social, pessoas que acabaram desenvolvendo neuroses, psicoses, problemas emocionais, né? Eu me lembro que não sei se foi logo no segundo mês que nós estávamos aí nessa questão da pandemia, tivemos casos, alguns, não tanta coisa, mas alguns casos pontuais, né, de pessoas que, por estarem infectadas com coronavírus, as pessoas que se mataram, né, literalmente se suicidaram, né, por conta desse desespero todo que havia em torno da doença, esse tipo de coisa. Então, o veneno do escorpião, de forma geral, ele não mata, né, algumas espécies sim, mas produz uma grande dor. E muitas vezes esse veneno afeta o sistema nervoso. Tá? Então, isso pode representar uma ideia, uma simbologia de doenças mentais, né, doenças psicoses, adoecimento mental nas pessoas. Então, durante um curto tempo, alguma coisa vai ser liberada, tanto que é um dos AI, né, vai ser liberada, ao ponto dos homens quererem morrer, né? Não precisa ir muito longe, gente. Se você pegar uma pessoa que ela está vivendo, ela está passando por uma intensidade muito grande de sofrimento, é muito natural as pessoas falarem: não aguento mais essa dor, não aguento mais esse sofrimento, não aguento mais essa doença, eu quero morrer. Então, às vezes você escuta a pessoa falar: não aguento mais, eu quero morrer, tá? Então, na verdade, a gente tem que olhar para tudo isso, né, e tentar imaginar isso da melhor forma possível. De qualquer forma, né, o texto mostra claramente essa aflição, mostra claramente essa situação de que aqueles que não têm a marca do Cordeiro, né, o selo de Deus, essas pessoas vão ser afligidas com essa situação, seja qual for ali quando chegar a hora, de fato, o que Deus vai usar nessa situação, ok? Avançando aqui no texto, gente, que a hora está avançando bastante ali, eu estou acompanhando,
Aí vai dar uma descrição dos gafanhotos, tá? Que a partir do versículo 7 fala assim: a aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, né? Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas e aguilhões semelhantes às dos escorpiões, e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Ok? Vamos pegar essa parte para a gente fechar, né? Ele fala da aparência, então primeiro ele fala que são como cavalos aparelhados para a guerra. Então observe que o mundo espiritual a gente nunca está brincando. Tá? Às vezes nós estamos brincando de ser crente, nós estamos brincando com a palavra de Deus, nós estamos brincando com os mandamentos do Senhor, nós estamos brincando com a vontade de Deus, mas entenda uma coisa, o mundo espiritual não brinca. Você não tem relatos na Bíblia de anjos brincando, e você não tem relatos de ação maligna em que o diabo ou algum demônio, um espírito imundo, esteja brincando com a vida das pessoas. Tá? Nunca está. Nunca está. Ok? Então, eles estão preparados. Então, você vê que há uma organização, você vê que há toda uma preparação, você vê que existe um foco muito claro, né, da atuação do que vai acontecer. Você ouviu que fala de coroas semelhante ao ouro, tá? Então, a ideia de algo que vai trazer o quê? Engano, tá? Algo que tenta parecer real, mas é falso, tá? E então pode ser um tipo de pensamento, pode ser um tipo de moral ou falta de moral, alguma coisa na verdade vai ser a porta de entrada de todo este mal, porque eles têm essa coroa, que é uma coroa falsa, né? Porque é uma autoridade foi dada ali na abertura do poço do abismo, tá? Então, provavelmente essas coroas, elas representem que há uma certa autoridade sobre essas criaturas, um prestígio sobre elas, tá? Mas que, na verdade, a sua atuação vem para trazer engano nos homens, tá? Vem para trazer engano sobre eles, ok? E é interessante que, na sequência, nós vimos o quê? Que fala que tinha rosto, tá? Como um rosto de homem. Tá? Eu acho que essa ideia do rosto de homem é muito discutida, mas no geral a ideia do rosto de homem, aí quando eu estou falando de a gente tem que procurar entender, tá? Não tratar isso com nenhuma visão sexista, tá? Mas a ideia do homem pegando que, né, o homem como criação de Deus, né, traz essa ideia o quê? Da inteligência, tá? Então essas criaturas não são bichos, apesar de ter uma descrição delas, né? Como um gafanhoto, que tem como uma cauda de um escorpião. A ideia não é que você fique tentando imaginar. Eu falo porque ao longo desses anos eu vi muita gente desenhando, tentando colocar no papel o que Apocalipse fala. Então faz uns desenhos assim absurdos, bota lá um corpo de gafanhoto, que no final tem uma cauda de escorpião, que tem um rosto de gente, que tem um cabelo de mulher, que tem dente de leão. Fica uma criatura absurda, como se fosse essa criatura que ia sair do buraco para aparecer. Não é nada disso, tá? Na verdade, a gente tem que entender que esse rosto de homem tem a ver com inteligência. Mostra o quê? São criaturas extremamente inteligentes, e elas têm o quê? Essa inteligência, ela é usada para enganar o próprio homem. Então, tem a ver com engano, tá? Tem a ver com uma sedução, que pode ser, por exemplo, um tipo de sedução lógica, que faz as pessoas, na verdade, acreditarem naquilo que está sendo colocado, mas é um profundo engano que há ali. Depois ele fala de cabelos de mulher. Tá? Então, assim, quando você pensa em cabelo de mulher, o que você sempre pensa? Em beleza. E a beleza, muitas vezes, ela tem essa faceta da sedução. Né? A beleza é usada para sedução.
tá? Então você pode observar aí, né? As mulheres de forma geral, elas gostam sempre de, né, estar com o cabelo arrumado, escovado, penteado, pintado, com luzes, não sei, com tudo que uma mulher gosta de fazer no cabelo, né? Porque o cabelo ele tem um aspecto da aparência, ele tem um aspecto ligado com a beleza e também tem um aspecto ligado com a sedução, tá? Você pode ver que uma das coisas que o cabelo tem, ele traz essa figura da sedução, né? A mulher mexe o cabelo para cá, mexe o cabelo para lá, então isso tem a ver com a sedução. Então quando está o rosto do homem com a ideia da inteligência ou até mesmo do engano que vai ser usado de forma inteligente para prender o homem, ele vem com o rosto de mulher. E o rosto de mulher vai trazer essa ideia da sedução. Então, seja lá qual for a forma como essas criaturas vão começar a atuar sobre os homens, né? De fato vai ser algo muito inteligente, vai ser algo que vai parecer talvez muito lógico, mas vai ser algo de muito engano, algo que vai ter uma aparência que vai produzir essa sedução, que vai seduzir as pessoas aquilo, e aí ele fala, na verdade, que depois na sequência, que os dentes eram como de leões. E você sabe que o dente de leão ele tem um propósito, apenas um propósito, abocanhar e matar, né, e devorar a sua vítima. Tá? Aqueles dentinhos do leão não é para fazer massagem, não é para dar uma mordidinha de amor, não, aquilo ali é para cortar a carne e destruir e machucar. Então, quando fala que o dente desse gafanhoto, né, ele é um dente de leão, é justamente para isso, né? A ideia é você produzir todo um engano, uma sedução que leva à morte, que leva você a ser aprisionado, atacado, tá? Então a ideia é essa, a ideia é de que nós vamos encontrar essas criaturas, elas vão ter exatamente esse tipo de poder, esse tipo de capacidade, e a ideia é, à medida que o homem, né, que as pessoas vão sendo seduzidas, né, enganadas, elas vão pagar e vão sofrer a consequência disso. Por quê? Porque elas vão ser, então, como se, talvez eu pudesse usar, elas vão se tornar presas que vão ser atacadas, tá? Presas que vão ser capturadas pelo inimigo. Tá? Então nós vamos ver nesse tempo como a escuridão vai aumentar sobre a face da terra e como as pessoas vão ser enganadas, né? Enganadas com uma falsa lógica, enganadas com uma falsa inteligência, com uma falsa verdade e também seduzidas por um engano que na verdade vai se mostrar o quê? Mortal. A ideia é essa, vai se mostrar como algo extremamente mortal e algo extremamente destrutivo. Tá? Depois na sequência aqui em versículo 9 vai falar o quê? Que tinha a couraça de ferro, né? Asas, tá? Fazia ruídos como os ruídos de carros de cavalo. Então a ideia aqui é justamente essa organização, essa posição, né, de ataque, né, essa demonstração de que vai haver uma força nisso, que isso não é brincadeira, isso é algo extremamente sério. Verso 10 vai falar das caudas, né, com aguilhões, ou seja, e o texto diz para danificar e atacar o homem. Então durante esse período, né, ele volta aqui no versículo 10 a trazer a mesma ideia que ele construiu versículos atrás, quando ele fala desse tempo de 5 meses para que isso aconteça. Tá? E aí o versículo 11 tem uma informação interessante, que fala que essas criaturas tinham sobre si como rei o anjo do abismo. Então provavelmente é aquela ideia de casta, né? Você tem alguém que comanda. Então quando essa prisão ela é aberta e esses gafanhotos, esses demônios saem, na verdade você tem o quê? Um líder, um rei sobre eles, que é ele fala que no hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion, que é o destruidor. Tá? Então observe que o propósito, eles vão ser usados para trazer sofrimento, né, durante um tempo sobre os homens ali, ok? E o próprio nome desse rei dos demônios, né? Do rei do abismo, né? O rei, o anjo do abismo,
é justamente o quê? Destruidor. Então, observe que tudo isso mostra exatamente o quê? Um tempo de destruição. Não necessariamente a destruição apenas de um lugar, de um rio, de uma fauna, de uma flora, mas uma destruição muito grave do próprio ser humano. Tá? E isso é importante pensar. E aí ele fala aqui no versículo 12, né, que esse então é o primeiro dos 3 ai, esse é o primeiro ai. Ele fala, olha, depois disso vem ainda 2. Então na semana que vem a gente entra nessa segunda parte, nós vamos falar a sexta trombeta, tá? Depois nós vamos entrar no capítulo 10 e assim nós vamos avançando no nosso conhecimento. Amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado com esse estudo, tenha entendido aí o que vai acontecer com a abertura aí da quinta trombeta, e nós vamos avançando nesse tempo, dessa primeira tribulação, da primeira parte da tribulação, e as trombetas que o Senhor está então lançando sobre a terra e sobre os moradores da terra. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra, por esse ensino, e que possamos entender, compreender e guardar o nosso coração, Senhor. Se porventura este tempo for um tempo que o Senhor estabeleceu de que o corpo de Cristo passe por isso, Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos abertos, nosso entendimento aberto, para que nós possamos estar contados, ó Deus, entre aqueles que verdadeiramente discernem o tempo do Senhor e sabem entender o que está acontecendo espiritualmente sobre o mundo, Senhor. Não só agora, no tempo de hoje que nós vivemos, mas ainda mais quando o tempo do fim então se aproximar, Senhor. Guarda o Teu povo, abençoa o Teu povo. Assim eu agradeço por mais esse tempo, por essa aula, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe ricamente a sua vida. Um excelente domingo para você. Uma excelente semana na graça, na paz e na presença do Senhor. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Até mais.